Oi pessoal, acho que deu um probleminha aí na nossa última transmissão, a gente vai continuar aqui. Então para quem perdeu o primeiro link aí, eu sou o Diego, Fernando. A gente vai falar um pouquinho hoje nessa live da Sopa sobre criar comunidades no ambiente digital e no entorno das marcas. Né? Como que a gente pode criar essas comunidades e tratar dessas comunidades no entorno das marcas aí. A gente estava falando um pouquinho sobre a metodologia própria, autoral, que a Sopa criou aí, eu, o Fernando, em conjunto, a gente trabalhou bastante nisso por um bom tempo e a gente vem aprendendo muito com as marcas e vem aprendendo como esse modelo pode ser aplicado e a gente estruturou o nosso modelo baseado numa pirâmide de 3 pontas com que é o nosso tripé aí de comunidades, né? E a gente vem aplicando esse modelo há algum tempo aí nas marcas com muito sucesso, com muito engajamento. Isso tem sido muito positivo. A gente decidiu aí por compartilhar desse modelo com vocês, que são a nossa comunidade. Exatamente. Né? E começar a trabalhar melhor aí na nossa comunidade também, em compartilhar e co-criar coisas com vocês. Então a gente estava falando quais são os 3 pontos aí do nossa pirâmide. Então, tenta imaginar uma pirâmide, no topo dela existe o primeiro elemento que é causa. Eu vou falar os 3 e aí depois a gente vai falar um por um mais detalhadamente, tá? Então, no topo da pirâmide, causa. Aqui embaixo nós temos líder e aqui na outra ponta nós temos plataforma. Legal. Então, causa, líder, plataforma. São os 3 pilares da metodologia da Sopa sobre comunidades, tá? Legal. A gente fala muito dessa metodologia hoje, no mínimo envolvendo mídias sociais. Exato. Né? Então todas as contas que a gente tem na casa hoje minimamente envolvem em algum ponto da estratégia mídias sociais, mas a base de quase todas, as mídias sociais são a base de quase todas as estratégias. A gente tem um case aí que o Edu, nosso estrategista de mídias sociais, destacou pra gente essa semana, que é o da Luiz. É o case da Anitta do iFood, né? Que eles colocaram uma campanha recente essa semana na televisão, só que essa campanha na verdade nasceu para Facebook. E aí eles derivaram o vídeo do Facebook para a televisão. Exato. Então como é que isso está afetando aí, meio óbvio, né? Mas como é que isso está afetando os mercados de produção, de audiovisual, como é que isso está afetando os mercados aí de mídias sociais e da publicidade no geral, né? Exato. Então vamos falar um pouquinho da causa? Perfeito. Vamos começar então com o primeiro elemento mais importante que você deve definir, deve começar por ele, que é a causa. O que seria a causa? A causa é um tema que tem fit com a sua marca, com o produto ou serviço que você vende, e que esse tema tem um potencial de despertar paixão nas pessoas, tá? Quando a gente fala o termo causa, às vezes pode dar a impressão de que nós estamos falando de causas sociais. Não necessariamente, também pode ser, existem várias marcas que adotaram esse modelo de começar a definir uma causa social e montar a sua estratégia de comunicação em torno dela, mas não é necessariamente isso que você tem que fazer. A gente fala em causa, nós estamos falando de qualquer tema com fit com a sua marca e que tem o potencial de despertar paixão nas pessoas. Então, um exemplo. Red Bull. Red Bull que nós estamos tomando aqui. Isso não é um public post. Não é. Red Bull pagar nós. Não, mentira. Mas o que aconteceu? Red Bull entendeu que ela não vende apenas a latinha de energético, ela precisava criar uma narrativa, né, que despertasse paixão nas pessoas. Então eles entenderam que um caminho possível seria investir na ideia ou na causa dos esportes outdoors e de todo tipo de manifestação esportiva que ajuda em que as pessoas têm que superar barreiras ou superar limites, tá? Então ela transformou depois isso num slogan catchy chamado Red Bull te dá asas. Red Bull te dá asas. Então, todo mundo sabe que seres humanos não voam, mas a ideia do Red Bull te dá asas é uma metáfora de que o Red Bull te ajuda a ir além, né? Então, o que eles começaram a fazer? Investir em esportes, em ações e eventos em que pessoas estão indo além e suplantando, quebrando barreiras e superando limites. E aí eu acho que tem uma
uma coisa que nos inspira bastante, né, na história da Red Bull, no case da Red Bull aí, e eu acho que eles foram uma das primeiras marcas no mundo a perceber isso, mas qual é a importância da produção de conteúdo, né? Então, para que você tenha conteúdo próprio, conteúdo relevante, então para que você tenha e consiga abraçar uma comunidade, consiga sustentar essa comunidade, você precisa se comunicar com ela. Perfeito. E aí a Red Bull foi genialíssima na exploração dos formatos de conteúdo. Então, com o patrocínio de atletas, com o patrocínio de eventos, com a criação de eventos próprios, com todos os atletas que eu conheço no mundo patrocinados pela Red Bull. Então, os caras foram geniais. Isso quer dizer que apenas atletas tomam Red Bull? Não. Mas pessoas que se inspiram naquele lifestyle, naquele meio de viver, naquele ar de esportes e de radical e de quebrar barreiras, as pessoas que se espelham nisso também conseguem se projetar naqueles atletas. E por exemplo, você pode nem ser alguém ligado em esportes, mas o mesmo princípio ele encaixa em outras áreas. Por exemplo, você gosta de balada. Se passar a noite inteira dançando numa pista ali, né, numa balada, você vai precisar de Red Bull para poder ir além. Antes dos 30 a gente não precisava tanto, né? 37, né? Então aí você veja, né? Muito Red Bull. Tamanho da latinha. Aí, o que acontece? Você é publicitário, vai ter que ficar até altas horas da noite para terminar um job. Não é só a pizza que resolve. Te ajuda a ir além. Então, basicamente esse mesmo conceito, ir além, superar limites, ele está todo envolto em toda a comunicação, em toda a iniciativa da Red Bull e no slogan que eles criaram na principal para a marca. Então eles conseguiram genialmente aí, com o conteúdo e com as plataformas amarrar essa comunidade em torno dessa causa, né? Exato, então é isso. Aí você pensa, bom, o que mais? A G-Shock, que é um cliente da casa, né? A Red Bull não é, eles têm uma house, né, própria que faz as suas comunicações, mas nós temos a G-Shock, que é aquela linha de relógios esportivos. Público-alvo são pessoas que curtem o universo do skate, do surf, do corrida, esportes radicais em geral. E aí o que acontece? O G-Shock é uma linha de relógios bastante famosa porque o seu mecanismo ele é extremamente resistente a alto impacto. Então você está surfando, andando de skate, escalando alguma montanha, aí você está lá com o G-Shock porque se ele ralar todo, o mecanismo é extremamente resistente e ele continua ali funcionando. A ideia de resistência, ela não é apenas uma característica do produto, é uma metáfora para uma característica de personalidade dos fãs da marca G-Shock. E olha que louco, né? Porque o target principal da G-Shock é uma marca de 30 anos, então no Brasil, lá nos anos 80, era muito famosa, era muito consumida, muito usada, principalmente pela galera do surf e do skate aqui em São Paulo, né? Isso aí. Só que o skate na década de 80 era marginalizado ainda. Exatamente. Né? Então olha a metáfora como foi forte para aquela geração a questão da resistência, desse movimento resistir a todos os movimentos contrários da sociedade na época, né? E venceu isso, e hoje em dia são esportes muito mais difundidos, muito mais livres aí, e como a marca conseguiu se aliar a esse movimento, outras tantas conseguiram fazer coisas semelhantes, né? Você pega uma Vans, marcas que sempre acompanharam esses movimentos do esporte no Brasil e tudo mais, e como a resistência para a G-Shock se torna uma causa muito profunda para essa comunidade. Né? E agora o desafio, a gente conquistou a conta faz 3 anos e o nosso desafio era trazer essa comunidade para o mundo digital. O G-Shock ainda não estava presente no mundo digital, foi o nosso desafio aí e tem dado um resultado muito bacana, muito engajamento, essa comunidade está participando demais e o mais importante, na minha opinião, que é criando novos públicos. Exatamente. A galera novinha que não estava lá nos anos 80 usando relógio, tipo eu, não estava, hoje em dia está consumindo, está curtindo pra caramba, está curtindo essa vibe, né? Então é isso que é o mais gostoso. A assim, marca consegue comunicar porque o tema ele tem potencial de despertar paixão, inclusive na nova geração. E é atemporal.
exato. Aí você pensa, tá bom, mas até aí você citou só marca legal, né? Marca cool, assim, com produto cool. Então você tem a G-Shock, relógios esportivos, você tem Red Bull, energético. A gente tem um cliente que é, por exemplo, uma indústria. Uma indústria de óleos de refrigeração, que é a Óleo Montreal. E aí você fala, como é que eu crio comunidade, como é que eu acho um tema que desperte paixão nas pessoas com óleo de refrigeração? Mas você tem possibilidades de fazer isso também. Lógico que não vai ser um tema que você consiga talvez montar um filme publicitário que vai arrancar lágrimas das pessoas. Mas mesmo assim ainda tem possibilidade. Você tem aí uma indústria em que as pessoas que vão comprar esse óleo, que normalmente são pessoas que trabalham com manutenção de ar-condicionado, eles enfrentam o problema de ter que comprar óleos originais que são extremamente caros, porque eles são recomendados pelas fabricantes dos equipamentos. Só que você tem na indústria outros óleos que também são extremamente qualificados, de uma qualidade fantástica, mas a um preço justo. Então, que tal transformar isso na ideia de obter qualidade, mas a um preço justo? Isso é uma causa. Ou no mercado em que os vendedores carecem de informações acerca da própria linha de produtos. São várias linhas de produtos de óleo de refrigeração. Se você começa a produzir conteúdo para educar os próprios vendedores a vender o produto, isso é uma causa. Olha como está a oportunidade aí das marcas abraçarem a educação de mercados, né? de mercados, a educação das pessoas envolvidas nesses mercados. E aí quando a gente fala de indústria, a gente tem muitas vezes um nível baixo de instrução até. Exatamente. E como as marcas conseguem abraçar causas dentro dos seus modelos de negócio, sem mudar muito os seus modelos de negócio. Exatamente. Então essa marca, a Óleo Montreal, está criando conteúdo para ajudar os balconistas a venderem mais produtos. E se instruírem sobre o seu próprio trabalho. Então ele vai dizer assim, puxa, eu adoro essa marca, porque ninguém me dá informação para eu vender e você me dá essa informação. Isso me ajuda a argumentar melhor, a vender melhor e mais. E né, você está ajudando, prestando um serviço para o teu cliente, né, que no caso é a revenda. Então isso é uma causa, um tema que desperta paixão. Legal, mas aí então a gente falou da causa. O próximo pilar que a gente pode trabalhar aí é o do líder. Pode tomar. Perfeito. Não, eu ia tomar. Não é publi. Poderia ser. Ok. O próximo pilar, então, como o Diego falou, é líder. O que nós estamos falando de líder? O líder é alguém, homem ou mulher, que é a personificação da causa. Por que isso é importante? Porque pessoas se interessam por ideias, mas elas geram empatia, elas têm empatia com outras pessoas. Então, você não se identifica apenas com ideias, você se identifica com pessoas que são a personificação dessas ideias. Então, imagina, por exemplo, a Pugliese. A Pugliese, ela é a personificação de um estilo de vida todo construído em torno de exercícios físicos com regularidade e alimentação saudável, e também agora recentemente meditação, tal, para você trabalhar corpo, mente, saúde completa, né, integral. Então ela posta ali dia a dia a rotina dela nas mídias sociais dela, e você vê que ela vive aquilo lá. Então as pessoas que se identificam primeiro com as ideias, mas elas se espelham, elas têm empatia com a figura da Pugliese, que se não for a Pugliese é qualquer outra mulher ou homem que também é a personificação dessa causa. Mas o importante é que seja uma pessoa, né, que viva esse estilo de vida, que respire esse tema que a comunidade está advogando, ou que a marca. E ultimamente, esse mês tem rolado umas discussões bem acaloradas sobre o uso de influenciadores digitais. Bom tema. É um bom tema que a gente poderia até fazer uma outra live de repente só sobre isso. Mas o ponto não são só os influenciadores digitais que valem como líderes. A gente tem aí muitas vezes pessoas anônimas até
que conseguem personificar de tal forma e de forma tão transparente a causa que a marca advoga, que muitas vezes o impacto consegue ser até maior. Exatamente. Né? O ponto dos influenciadores é que as marcas estão aproveitando aí e usando as bases desses influenciadores para tentar se aproximar da base que eles já construíram. Exato. Só que tem que haver um certo cuidado, porque o influenciador tem que ter uma autêntica ligação com a causa que a marca advoga. Exatamente. Se essa ligação não for autêntica, o teu público vai perceber isso. Você só está comprando o Neymar por causa da base do Neymar. Exatamente. Tá e as pessoas sabem disso. Exatamente. A autenticidade, que é essa palavra que você mencionou, ela é a palavra-chave nesse sistema de comunidades, porque a marca precisa falar a partir do que ela é, não do que ela gosta, da imagem que ela só quer projetar para as pessoas, porque elas acham que isso é o que vende hoje em dia. A consumidor hoje não cai mais nessa, conversa é fiada. As pessoas sabem disso. E isso é um shift importante que as marcas precisam entender. Você precisa parar de olhar as pessoas como consumidoras. Você precisa olhar elas como pessoas. Quando você olha elas como pessoas que consomem produtos e serviços, isso é legal porque isso te dá insights para você enxergar essas pessoas de uma maneira mais abrangente, mais ampla. Quando você só enxerga elas como consumidoras, você só fica pensando, bom, o que ela vai comprar? O que vai vender? O momento dela no supermercado. Exato. E ela é uma pessoa que tem uma vida para além do supermercado, para além pai, da gôndola. Ela é mãe. Exato. Ela é filho, ela tem necessidades muito mais profundas. E esse conteúdo que você gera a partir desse entendimento é que é muito rico. E ele gera empatia com a pessoa. E aí ela passa a adorar você. E aí entre você e o seu concorrente, ela compra o seu serviço, o seu produto. Porque ela ama você. Sim. E aí você tocou num ponto, né? O amar você. Eu queria destacar isso, já tem a ver um pouquinho, puxando o gancho já para o terceiro pilar da nossa pirâmide, que são as plataformas. A gente tem a questão do saque, né? Como que as empresas estão lidando, as marcas estão lidando com atendimento nas mídias sociais aí. A gente tem chamado a evolução desse atendimento de saque 2.0 versus o saque 1.0, que era quando as marcas apenas respondiam às críticas que chegavam ali nos canais, na ouvidoria, no saque comum, tradicional, telefônico. Saque 1.0 era sempre pepino, era sempre bucha. Só problema para resolver. E aí as marcas foram com esse mesmo comportamento, essa mesma rotina para as mídias sociais. E aí, quando respondem, só respondem aos problemas, às buchas. Só que houve um comportamento novo que a gente detectou nas mídias sociais, que as pessoas entram também na sua fanpage para falar que te amam, que adoram o seu relógio, que adoram o seu boné, que adoram o seu produto, o seu serviço e tudo mais, além de reclamar também. E aí tem mercados que tem problemas mercado de telefonia móvel, né? Eu imagino atender, é um problemaço, só que tem muita gente hoje que vai lá para falar que gosta de você. E se você não interage com essa pessoa e só interage com quem são os problemas, você está criando uma deficiência grande aí na tua comunidade, na tua comunicação com a comunidade. Esse terceiro pilar, que é a plataforma, ela é importante porque a plataforma é um lugar que pode ser físico ou digital. No caso das mídias sociais é digital. Mas o importante é que essa plataforma, esse lugar, ele favoreça a interação dos fãs entre si e com a marca, tá? E o que eles vão falar? Eles vão falar sobre o tema que é a causa que você propôs, tá? Então é assim que esse ecossistema funciona. Você tem o tema que desperta paixão nas pessoas, você tem a personificação desse tema em um homem ou uma mulher que vive aquilo como um estilo de vida mesmo, e você tem um local onde você pode estabelecer diálogo com as pessoas sobre esse tema sobre o qual você é apaixonado, né? Então, isso é importante porque plataforma não pode ser mais entendida apenas como ter uma conta
no Facebook, no Instagram, no Twitter e não é apenas estar presente lá e produzir 2, 3 posts por semana e acabou. Ter uma pauta. É importante ter uma pauta, mas o ponto é o diálogo, é a interação. Comunidade não é você ter 100.000 seguidores na tua fanpage do Facebook. Comunidade é você estabelecer diálogo com essas 100.000 pessoas. Eu fiquei assustado essa semana, Fernando, porque eu entrei numa página de uma marca bem famosa aí, e tem 600 mil seguidores no Facebook. E eu comecei a analisar o conteúdo e comecei a analisar as interações dessa marca, e postagens tipo 1 a 2 vezes por mês com 1 like, 2 likes, com uma base de 600 mil seguidores. Então importa ter esses 600 mil seguidores, que nem o meu post não está nem aparecendo para esses caras no feed, né? Porque eles simplesmente foram mal comprados, né? E então são questões que a gente tem que começar a se atentar. Isso. Vale muito mais eu ter 1.000 seguidores e o meu post aparecer para esses 1.000 seguidores do que eu ter 600 mil. Esse número é interessante, porque alguns anos atrás eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, conhece o famoso artigo do Kevin Kelly que ele escreveu sobre os 1000 True Fans. Né? Foi um artigo falando, esse era o título, falando sobre os 1000 fãs verdadeiros de uma causa, de uma marca. Falou que toda empresa que conseguir atingir a marca de 1000 fãs verdadeiros, que são aqueles que realmente estão ali porque eles amam o seu conteúdo, eles amam a marca, esses fãs vão spread the word, assim, eles vão anunciar, vão ser evangelistas da sua marca para mais milhares de outras pessoas. Né? Então isso gera uma bola de neve, né? Um círculo bem produtivo aí, em que as pessoas vão falando umas para as outras, porque cada vez menos elas consomem propaganda, mas cada vez mais elas se interessam por conteúdo de qualidade, que é útil, que é relevante e que fala sobre algum tema sobre o qual elas se importam. Então, se você consegue fazer o alinhamento entre a sua marca e um tema do universo dela que desperta paixão nas pessoas, você se coloca alguém ali que é a personificação dessa causa e consegue estabelecer nas suas mídias sociais diálogo entre as pessoas e até favorecer o diálogo entre elas, os fãs da marca, aquilo vai bombar. Não tem como dar errado. Porque há milênios seres humanos constroem comunidades do mesmo jeito usando esse tripé, né? A causa, líder, plataforma. A gente pode fazer uma analogia aí com as religiões, exatamente, né? Com a construção das primeiras civilizações, exatamente, e tudo mais. Desde comunidades religiosas, comunidades de times de futebol, qualquer coisa, né? De que você eles possuem uma plataforma. No caso das religiões, o templo, a igreja, o centro espírita, a oca, o que seja, né? E no caso, o líder, o pajé, o pastor, o papa, o bispo, né? O molá, o rabino, o xamã, o pajé, que são os líderes, exatamente, né? E em torno de uma causa que é a divindade, que é a transcendência. Exatamente, né? E você tem o local, que pode ser físico e hoje em dia digital, onde as pessoas se reúnem, acontece lá o seu ritual e depois elas conversam entre si, interagem. Então, basicamente, em milênios, isso não mudou. Nós continuamos criando comunidades por conta da nossa necessidade humana de interagir com outras pessoas que são like-minded, né? Que tem a mesma cabeça, que tem o mesmo interesse, a mesma paixão por um determinado tema. Então isso é uma coisa que continua impulsionando a humanidade, né? Construir comunidades, o sentimento de que você pertence a um grupo, né? E hoje em dia tem muitas ferramentas aí é só ter o Facebook e ali né, de forma até mais pragmática, mais prática, como é que a gente leva isso para a prática do dia a dia, né, no marketing assim? Hoje em dia as ferramentas estão se atualizando e até um esforço gigante aí por parte das agências
de conseguir acompanhar todas as atualizações de todas as ferramentas, e aí nasce Snapchat, morre Snapchat, nasce Snapgram e Stories e não sei o que, e aí morre, e aí qual que tá mais bombando e tudo mais, mas a gente tem essas comunidades vão migrando de uma para outra, de uma plataforma para outra, tem comportamentos diferentes em cada plataforma. Exato. Né? Estão no Google buscando coisas para comprar, estão no Facebook curtindo a família, estão no Instagram de forma mais inspiracional, e como é que as marcas produzem todo esse conteúdo adequado para cada mídia. É um desafio bastante grande, não é fácil hoje em dia, mas é imprescindível. Imprescindível e dá resultado. E dá resultado. Então, basicamente, a plataforma funciona website com conversões, com pontos de conversão. Então, são muitos CTAs, né, os chamados CTAs, que é os Call to Action. Blog, então isso é uma outra coisa que todas as pesquisas que a gente tem acesso dizem blog ainda continua dando resultado, né, nos mecanismos de busca, principalmente se o conteúdo produzido ele está alinhado com as palavras-chave mais buscadas sobre aquele universo temático, né? Segundo, se o conteúdo é escaneável. O que é isso? Quando você bate o olho no texto e ele está cheio de bullets, né, de pontos, de subtítulos ou listas, em forma de listas. Você consegue passar o olho e você ter uma ideia do que aquele artigo fala, para você então decidir se você vai tomar 5, 10 minutos para ler ele ou não. Né? Então isso é um outro ponto importante. Imagens, nós estamos numa época imagética, então vídeo e foto combinada com texto é perfeito, funciona bem também. E acho que dando um palpite aí sobre um futuro breve, 360 realidade virtual vão começar a acontecer no Facebook muito rápido, muito breve. A outra coisa é e-mail marketing. E-mail marketing continua funcionando. As pessoas ainda... mas é comprar uma base, fazer spam, o que é? Diego, é comprar uma base? Não! É necessário fazer. Eu acredito muito no e-mail marketing. É necessário fazer. Eu acredito muito no e-mail marketing como uma ferramenta de relacionamento. Exato. Né? Então é a base que te deu permissão para ser acessada. Essa permissão vem em troca de conteúdo de qualidade. Perfeito. Né? Então todas as pesquisas apontam que quando as pessoas vão e colocam o seu e-mail e dão ali, quero me inscrever, recebem um e-mail de confirmação, elas confirmam, elas estão dando passos ativos e isso está te permitindo, está te dando permissão para você mandar conteúdo para ela. Então o índice de abertura desses e-mails, de cliques no link é altíssimo. Então as pessoas realmente engajam com o conteúdo porque elas estão sinalizando que elas estão interessadas de fato em receber e interagir com aquele conteúdo. Então continue usando e-mail marketing, tá? A outra coisa são webinars, como esse que nós estamos fazendo hoje. Então, em troca de dados, por exemplo, e-mail e às vezes telefone que você pode pedir, a pessoa faz o cadastro, dá essas duas informações e aí pode ter acesso a um webinar com conteúdo fantástico. Então, as pessoas procuram muito isso. O ponto é, se você tem um conteúdo relevante, útil, né, as pessoas vão atrás de você, aquelas que estão interessadas nesse conteúdo. E se você não tem, é hora de começar a fazer. É hora de começar a fazer. E aí procure a Soba, porque a gente pode te ajudar realmente com isso. Você está pensando, quebrando a cabeça e pensando assim, poxa, como é que eu faço para transformar a minha marca, o meu produto num tema, derivar um tema que desperta a paixão das pessoas para eu conseguir construir uma comunidade em torno disso. Nós podemos te ajudar, a gente tem uma metodologia com algumas perguntas que a gente faz para entender seu negócio e te dar o passo a passo de como derivar, transformar isso num tema. Então, se você precisar de ajuda, é só entrar em contato com a gente, nós vamos ficar mais do que felizes em te ajudar a fazer isso, tá? E aí eu acho que a gente amarrou, né, os pontos aí da nossa live. A gente pretende, para justamente trabalhar a nossa comunidade, a gente pretende continuar a fazer esses conteúdos de forma cada vez mais frequente. A gente tem se dedicado bastante a estruturar todos os conteúdos que a gente discute aqui dentro.
Não sei se vai ser sempre em formato de live. Hoje a gente testou uma live, a gente pretende fazer alguns vídeos para YouTube também, e canal e tudo mais. E o Luiz, que é o nosso Lombardi lá atrás, em breve vai abrir aí um grupo de discussão no Facebook para a gente começar a discutir esses assuntos que a gente pontuou nos vídeos. Perfeito. Então a gente quer muito ouvir de vocês aí dúvidas e tudo mais, da forma que a gente puder ajudar. Com os nossos conhecimentos, a gente vai ficar mais do que feliz aí. Perfeito. Né? Então, só encerrando, o tripé de comunidade é composto por causa, líder, plataforma, tá bom? Causa, um tema que desperta paixão nas pessoas. Líder é alguém que é a personificação da causa. E plataforma é o meio local, digital ou físico, que promove conversas das pessoas entre si e com a marca a respeito da causa. É isso aí, galera. Certo? Obrigado. Até mais, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.